Salve, salve, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos juntos, a partir deste ponto, trabalhar o item 2 do edital para o concurso do INSS, o concurso de técnico do Seguro Social e de analista, que vamos trabalhar a partir desse instante o tema número 2 desse edital para aprovação do concurso, caminhando em passos fortes rumo a gabaritar, a ser aprovado nesse certame público. Meu nome é Hermes Arraes Alencar. Eu sou um mestre em Direito Previdenciário pela PUC de São Paulo e sou autor de alguns livros, algumas obras jurídicas que quero, neste momento, mencionar aos colegas. Dentre os livros de autoria deste professor, estão os livros que eu publico pela editora Saraiva Jur. Dentre eles, o livro Direito Previdenciário para Concursos Públicos, uma obra que trabalha justamente os concursos públicos do direito previdenciário nesses certames públicos. É importante que todos os detalhes o colega precisa saber para fazer uma prova de forma confiante e gabaritar. Essa obra possui um cupom de desconto, que é Vale Hermes. E o colega acessa esse cupom de desconto adquirindo o livro pelo site editorodireito.com.br. Outra obra de autoria deste professor é a obra Manual do Direito Previdenciário. Para quem busca conhecer o direito previdenciário, entender o direito previdenciário, essa obra é excelente. É o Manual do Direito Previdenciário. Também pela editora Saraiva Jur e também com cupom de desconto Vale Hermes pela editora no site editordireito.com.br. Outra obra de autoria desse professor é Cálculo de Benefícios Previdenciários e Teses Revisionais, um livro com mais de 800 páginas. Importante, mas para quem atua no direito previdenciário. As pessoas que já atuam no direito previdenciário têm que conhecer essa obra, é uma obra extremamente aprofundada, trabalha o dia a dia, o planejamento previdenciário e as ações previdenciárias, ok? Outra obra de autoria desse professor é a obra A Reforma da Previdência de 2019, a emenda 103 de 2019. Tudo que se alterou com a Reforma da Previdência de 2019 está neste livro, também pela editora Saraiva Jur. É uma obra também com cupom de desconto Vale Hermes, lá no site editordireito.com.br. E por fim, tem a obra Aposentadorias e Pensão por Morte no Regime Geral depois da Reforma da Previdência. Essa obra, da autoria deste professor, pela editora Juruá, bem, disponível tem o QR Code para o colega ter acesso a essa obra. Então essas obras deste professor para fins de apresentação, neste momento que vamos inaugurar um novo tópico do nosso estudo, que é o tema 2 do edital. O item 2 do edital. O que trabalha? Vamos juntos, de mãos dadas, trabalhar a partir desse instante, porque o foco é gabaritar, é fazer bonito no dia da prova. No dia da prova, o colega vai ver, vai lembrar deste professor, vai, poxa, eu lembro certinho do professor falando, e vai assinalar e vai gabaritar cada uma das questões, ok? O item 2, nós vamos trabalhar legislação previdenciária. Vamos falar do conteúdo, a fontes e autonomia do direito previdenciário, a aplicação das normas previdenciárias, vigência, hierarquia, interpretação e integração. Aqui, este item, o colega precisa saber, o item 1 do edital, que nós já vimos anteriormente, é um item de alta incidência na prova. Serão muitas questões. Até trouxe para os colegas, em 2016, por exemplo, foram 6 itens, só sobre 6 questões sobre o item 1 do edital. E costuma ser assim, sempre o item 1 do edital tem uma quantidade recorde de questões que são feitas, ok? O item 2, ele é costumeiro historicamente menor quantidade, nem se compara com o item 1 do edital, ele tem menor quantidade de questões. São 2 ou no máximo 3 questões numa prova de concurso do INSS, ok? Tem temas que são importantes, que fazem toda a diferença, quem acerta, porque como regra, as pessoas não conhecem muito e acabam errando. São 2, 3 questões, mas costumam errar. Então a incidência é média na prova. A incidência alta é o item 1. O item 1 do edital já é estudado. O item 2 tem uma menor incidência. O item 1 é o conceito de seguridade social e os princípios constitucionais. Agora vamos ver a legislação previdenciária. Vamos saber, por exemplo, sobre direito adquirido, sobre expectativa de direito, sobre interpretação das normas, o que é interpretar uma norma, o que é integração de uma norma. Vamos ver a partir desse instante, ok? Temas que é importante, na hora da prova, poucas pessoas conhecem. Acertar uma dessas questões te joga lá para cima, faz você conseguir uma pontuação excelente e a sua aprovação, certo? Pois bem, vamos trabalhar então a partir de agora. Só recordando, onde nós estamos pisando, para o colega entender esse item 2, eu tenho que dizer para os colegas que uma coisa é seguridade social, que nós já estudamos, tem um conceito de segurança social e uma organização. No conceito, o colega viu comigo, que é um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade.
Na organização, o colega viu comigo que a Seguridade Social compreende ramo da Previdência, da Assistência Social e da Saúde. 3 ramos distintos. O colega viu isso comigo, certo? E na Seguridade Social, nós vimos que existem princípios constitucionais. O princípio da universalidade, da uniformidade, da seletividade, irredutibilidade, da equidade, diversidade e caráter democrático. 7 princípios constitucionais que nós estudamos também. Temas de alta incidência no concurso público. Tem que conhecer muito bem, certo? Pois bem, então isso é a Seguridade Social. É a Previdência, Assistência Social e Saúde. Agora nós vamos trabalhar única e exclusivamente a Previdência. De agora em diante será a Previdência. Não mais a Assistência Social, não mais a Saúde. Somente a Previdência, que é um dos ramos da Seguridade Social. Então esse ramo da Seguridade Social, a Previdência, que tem caráter contributivo, é uma política contributiva da Seguridade Social que nós vamos trabalhar. E o regime que nós vamos trabalhar na Previdência é o regime geral, o RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Regime geral que é destinado a todos os trabalhadores brasileiros. Então, os trabalhadores brasileiros, a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, estão adstritos ao RGPS, Regime Geral de Previdência Social, certo? Existe o regime próprio de previdência dos servidores públicos. Existe a previdência complementar. Esses 2 regimes nós não vamos trabalhar. Vamos trabalhar no regime geral. O item 2 fala do regime geral de previdência social. Aquele administrado pelo INSS, destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, certo? No regime geral, INSS, para se alcançar um benefício previdenciário, nós vamos ver mais adiante sobre os benefícios, quais são os requisitos, mas para ter uma ideia, para o colega assimilar o item 2 do edital, eu quero saber que para se alcançar um benefício previdenciário, 3 passos são necessários. O primeiro passo é ser segurado. O que é ser segurado? Ser um contribuinte, ser uma pessoa protegida no sistema. Então, segurado é um trabalhador, hein? Todo trabalhador na iniciativa privada é segurado, quer queira, quer não, segurado obrigatório do regime geral INSS. Segurado obrigatório, quer queira, quer não, é segurado obrigatório. Tem que contribuir com a Previdência e fica protegido. Então, só é protegido na Previdência quem é segurado, quem paga a contribuição previdenciária. Ok? Nós vamos ver esses detalhes de forma mais aprofundada em outros itens. Este eu quero apenas que o colega tenha noção do que é a Previdência que nós estamos trabalhando a partir de agora. Item 2. O segundo passo para ter direito a um benefício previdenciário não basta ser segurado, pagar contribuição previdenciária. O outro passo é o requisito da carência. Ter satisfeito o requisito da carência. O que é carência? Ai, professor, estou tão carente. Não, não é isso. Carência é um número mínimo de contribuições previdenciárias que a lei exige para ter direito a alguns benefícios. Nem todos os benefícios exigem requisito de carência, apenas alguns. Mas os benefícios que a lei exige requisito de carência, precisa comprovar esse requisito para ter acesso ao benefício previdenciário, ok? Que é uma quantidade mínima de contribuições para se alcançar o benefício. Por exemplo, o benefício auxílio-reclusão. Auxílio-reclusão é um benefício previdenciário que é devido ao dependente do segurado, mas somente se o segurado for preso e se ele tiver sido preso depois de ter contribuído pelo menos 24 meses. Então, a carência para esse benefício é de 24 meses. Então, só pode gerar direito ao auxílio-reclusão um segurado que tenha contribuído para a Previdência por pelo menos 2 anos, pelo menos 24 meses. Ok? É um requisito da carência, que vamos estudar oportunamente. 3, para já ficar na sua mente, além de ser segurado e além de ter o requisito da carência satisfeito, quando a lei exigir para o benefício satisfação do requisito de carência, o terceiro requisito e último é o requisito específico do benefício. Cada benefício tem o seu requisito específico. Por exemplo, salário e maternidade é dar à luz a um filho. Esse é um requisito para ter direito a salário e maternidade. Ou adotar uma criança. Para ter direito à aposentadoria por idade, o requisito é o requisito etário, satisfazer a idade exigida na lei. Ok? Para ter direito à aposentadoria por invalidez, é comprovar que está inválido, incapacitado para o trabalho. Ok? Então, cada benefício tem o seu requisito específico, ok? Deve fazer a comprovação do requisito específico do benefício, certo? Essas são as 3 etapas para se alcançar um benefício previdenciário.
Depois, nós, diante dessa situação, já entendemos um pouco o que é a Previdência, o regime geral de Previdência Social, que é administrado pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, ok? O direito previdenciário. Vamos entender agora o direito previdenciário. Ponto 1, já caindo especificamente no tema item 2 do edital. Qual é o conteúdo do direito previdenciário? O que o direito previdenciário trata? Ele trata de normas penais? Não. Ele trata de normas tributárias? Não. Qual é o conteúdo do direito previdenciário? São normas sociais. É proteção social. Então, o direito previdenciário ele é construído, ele é montado, idealizado, objetivando proteção social. Proteger previdenciariamente as pessoas, ok? Proteção social. Esse é o conteúdo do direito previdenciário. Proteção social, ok? Mas o direito previdenciário, ele tem autonomia? Ele é autônomo? O que é ter autonomia, ser autônomo? Ele faz parte de um outro tema, de outra matéria, de outro item? Ele está dentro do ramo da saúde? Ele está dentro do ramo da assistência social? Ele é uma subespécie? Não, ele tem autonomia. O direito previdenciário tem autonomia. Aqui na autonomia, o colega precisa entender que o direito, ele é uno. Então, o que o colega tem que entender? O direito, ele é uno. O direito é um só. O direito é uno, ok? Só que ele é muito grande. Quando nós falamos de direito, tem uma Constituição Federal, tem os códigos de processo civil, código de direito civil, código penal, código de processo penal, código tributário. São muitas normas. Por isso, para fins didáticos, nós fazemos uma divisão em toda a legislação. Fazemos uma divisão das matérias, dos temas. Fazemos uma divisão para fins didáticos. Ok? Então, ponto 1. Direito previdenciário é autônomo? Sim, mas observações. O direito é uno, é um direito só. Nós dividimos o direito em nosso país em temas, em matérias, para fins didáticos, ok? Para fins didáticos. O direito previdenciário possui autonomia. Nessa divisão, ele possui autonomia. Ele não é uma subespécie do direito do trabalho. Não é assim, direito do trabalho e ali dentro do direito previdenciário. Não, o direito previdenciário está ali, grande, enorme. Bem, ele ocupa um espaço só dele, o direito previdenciário. Ele possui autonomia frente a outros ramos. Possui autonomia frente a outros ramos, ok? Ele não é subespécie de nenhum outro. Ele não é subespécie do ramo da saúde, não é subespécie do ramo da ciência social, não é subespécie do direito do trabalho, não é subespécie da educação, não. É o direito previdenciário, ok? Tem autonomia. Mas memorize, o direito, ele é uno, é um só em nosso país. A divisão é apenas para fins didáticos. E nessa divisão, sim, o direito previdenciário possui autonomia, ok? Outro ponto do edital é que o colega saiba quais são as fontes do direito previdenciário. Quais são as fontes do direito previdenciário? Mas, professor, o que são fontes? Fontes é de onde provém. De onde provém? Onde a gente vai buscar o direito previdenciário? Onde está o direito previdenciário? Está numa revista? Onde está? Está no YouTube? Onde está o direito previdenciário? Onde nós vamos encontrar o direito previdenciário? E é na legislação. As fontes do direito, de todo e qualquer direito, são as leis. São as normas jurídicas. Então, são as leis. Então, o direito, ele provém das leis. Das leis. Não só o direito previdenciário, mas qualquer direito. Provém das leis. Então, necessidade que haja lei. Mas quando falamos leis, o cara precisa saber que existem leis primárias e leis secundárias. Leis primárias e leis secundárias. Leis primárias são elas que verdadeiramente impõem obrigação. São as leis primárias. As leis secundárias, elas apenas regulamentam a lei primária. Então, a lei primária fala, olha, para ter direito a isso, você terá direito a isso. A norma secundária diz, mas para ter direito a isso, você vai preencher o formulário verde e o vermelho em 2 vias cada um, por exemplo. Então, a secundária não vai criar direito, mas vai dizer como você vai alcançar o direito. Entendido? Então, de onde provém as normas? Das leis. As leis podem ser leis primárias, que muito interessam, que é onde está realmente o direito. E as normas, existem leis secundárias, que apenas regulamentam, apenas dão o caminho a ser seguido, o formulário a ser preenchido, a quantidade de vias.
ele é mais para regulamentar como se alcançar o direito, ok? Pois bem, na Constituição Federal, nós vamos observar que as leis são, a Constituição Federal. A Constituição Federal é uma grande lei. Nós até falamos que é a lei das leis. A Constituição Federal é a lei das leis. A Constituição Federal é a lei das leis, ok? A lei das leis, é a norma suprema. Se fizermos uma pirâmide, no topo dessa pirâmide está a Constituição Federal. É a norma mais importante do nosso ordenamento jurídico. O que está escrito na Constituição tem o poder supremo, bem? O poder supremo é o que está na Constituição Federal. As outras normas vêm abaixo e todas as normas abaixo devem respeito à Constituição. Se uma das normas que estão abaixo, né, que são leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, resoluções, se elas desrespeitarem, contrariarem a Constituição, elas serão inconstitucionais, ok? Inconstitucionais. Então, todas as normas do nosso ordenamento jurídico devem respeito à Constituição, tem que estar em conformidade com a Constituição, ok? Pois bem, então nós temos que entender, primeiro, a hierarquia das normas. A Constituição está lá no ápice, a norma mais importante que tem. Aí vamos ter abaixo leis complementares e leis ordinárias. Qual a diferença entre lei complementar e lei ordinária? É o quórum para aprovação. No Congresso Nacional, uma lei ordinária ela é aprovada só pela maioria dos presentes. Então, estão presentes, quantos estão presentes? Estamos tanto presentes, ok? Dos que estão aqui presentes, se atingir o quórum da maioria, ok? Que é metade mais um número inteiro, aprova-se ali a lei ordinária. Já a lei complementar, não. Se estiverem poucos naquele dia, na sessão, lá no Congresso Nacional, não será suficiente para aprovar uma lei complementar. A lei complementar exige a maioria de todos os deputados, todos os senadores, de todos, ok? E não apenas os presentes, que é diferente. Porque uma sessão pode começar com poucos e gerar aprovação de uma lei ordinária. Já uma lei complementar exige aprovação por metade de todos os membros do Congresso Nacional. Metade. Então, um quórum, metade mais um quórum mais elevado, ok? Medidas provisórias são aquelas ditadas pelo Presidente da República. Temos as leis delegadas e as resoluções do Congresso Nacional, certo? São as normas jurídicas para entender. Nessas fontes, nós temos o artigo 59 da Constituição, dizendo que existem as emendas à Constituição. Emendas à Constituição é a possibilidade que existe para alterar a Constituição Federal. Então, para alterar essa norma maior, só é possível por meio de uma emenda constitucional, que exige um critério, um quórum diferenciado, um ritual diferenciado para aprovação, certo? Vamos ter normas secundárias. Então, nós vamos ter, normas primárias. Normas primárias são estas previstas na Constituição, que são as emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias. Essas são leis primárias, normas primárias. Elas podem obrigar alguém a fazer e deixar de fazer, vão garantir direitos, ok? São as normas primárias, certo? Só que além das normas primárias, nós também temos as normas secundárias. O que são normas secundárias? Essas não podem obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer. Essas normas não vão criar direitos, só vão regulamentar, que é o caso de decreto presidencial. O decreto presidencial não pode falar, olha, a partir de hoje, se você não fizer tal coisa, você será preso. Não pode, um decreto não pode, em hipótese alguma, ok? O que ele pode regulamentar, olha, a pessoa vai ser presa de acordo com o que diz a lei, né? A lei, se, por exemplo, a lei fala, você não pode portar drogas. Aí vai vir o decreto falando, olha, droga é a cocaína é uma droga, pode especificar, regulamentar, isso sim. Agora não pode dizer, ó, você vai ser preso se estiver com drogas. Quem diz isso é a lei, perfeito? Então o decreto presidencial é uma norma secundária, não cria direitos, não obriga ninguém. Assim como orientações normativas do INSS, instrução normativa do INSS, memoras do INSS e ofícios circulares. Todos esses não são normas primárias, são normas secundárias. E aqui, super típico o INSS ter essas normas. Orientação normativa, instrução normativa, memorandos, ofícios circulares. Essas normas existem? Sim. Fazem parte do direito? Sim. Mas não criam direito, não são normas primárias, ok? Não podem obrigar ninguém a fazer ou deixar de fazer. Eles apenas vêm detalhar, ok? A lei. Como cumprir a lei,
certo? Apenas detalhar, falar qual o formulário, quantas vias, onde tem que ir, em qual guichê, perfeito? Se tem atendimento, como que é o atendimento prioritário, de que maneira se dá, perfeito? É isso que trata essas normas secundárias, certo? A legislação previdenciária. Quando nós falamos de legislação previdenciária, eu vou passar um panorama aqui de normas que o colega precisa ter uma ideia. Então, a Constituição Federal, nós vamos ter normas que, por exemplo, o artigo 6º nos fala quais são os direitos sociais. E dentre os direitos sociais estão previdência, assistência social e saúde. Artigo 40 da Constituição nos traz o regime próprio de previdência social, aquele dos servidores públicos. Está no artigo 40 da Constituição. O artigo 167, 11 da Constituição diz que é proibido o governo utilizar o dinheiro da Previdência para qualquer outro fim que não seja pagar benefício previdenciário. Dinheiro da Previdência só tem uma finalidade constitucional, só uma, pagar benefício previdenciário. Portanto, na prova se disser, olha, com o dinheiro arrecadado pela Previdência das contribuições, o INSS pode pagar o aluguel das agências da Previdência, pode pagar o salário dos funcionários que trabalham na agência. Não pode. O dinheiro da Previdência só pode ser utilizado para pagar benefício previdenciário. Nenhuma outra finalidade mais. A Constituição proíbe. Onde? Artigo 167, inciso 11. Ok? Artigo 193 a 204. Trata da Seguridade Social. Os artigos tratam da Seguridade Social. Bem, artigo 193 a 204. E o ADCT é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É a parte final da Constituição, ok? Que tem, por exemplo, o artigo 58, ok? Que já foi indagado no passado, hoje ele já se exauriu, não tem mais repercussão em concursos públicos mais. Porque o ADCT é a parte final da Constituição, é a disposição transitória. E essa disposição transitória já se exauriu em 1991, já faz muito tempo, já não é mais exigida em concurso público, ok? Perfeito? Então nós vamos ter, quando falamos de legislação previdenciária, vamos ter emendas constitucionais. Emendas constitucionais que alteraram a Constituição. Famosa temos a emenda 20, que é a emenda constitucional de reforma da Previdência. Uma emenda que reformou a Previdência quando? Em 1998. Em 1998 a Previdência foi reformada, uma reforma da Previdência grande, a emenda com o número 20. Outra emenda famosa, recente, é a emenda 103, que também é a emenda da reforma da Previdência, só que de 2019. É a última emenda que reformou a Constituição, que reformou a Previdência. Mudou muita coisa na Previdência em 2019, ok? Duas emendas importantes que alteraram e muito a Constituição Federal no tema Previdência. Nós vamos ter também leis complementares. Leis complementares importantes no direito previdenciário. Vamos ter, por exemplo, leis complementares importantes, a Lei Complementar 108 e 109, que falam da previdência, do regime de previdência complementar. Então, a previdência complementar, aquela dos bancos, aquela da iniciativa privada, se você quiser, você contrata num banco ou não, ok? Que é facultativo para qualquer pessoa, é previsto na Lei Complementar 108 e 109. Vamos ter a Lei Complementar 142, que fala das pessoas com deficiência. A Lei Complementar 142 fala das pessoas com deficiência, como que elas se aposentam com menos tempo. Pessoas com deficiência se aposentam com menos tempo na Previdência, de acordo com a Lei Complementar 142. A Lei Complementar 150 fala dos empregados domésticos. Empregados domésticos. Trouxe uma ampliação de direitos para os empregados domésticos. A Lei Complementar 150. Okay? Para ilustrar leis complementares no direito previdenciário. Nós vamos ter também no direito previdenciário, hein, leis ordinárias, extremamente importantes. Quais? A Lei 8.212 e a 8.213, ambas de 24 de julho de 91, que estão vigentes, são válidas, okay? Que são a Lei 8.212 é a lei de custeio. O que é a lei de custeio? Fala das contribuições previdenciárias. A Lei 8.213 é a lei de benefícios. Benefícios previdenciários, lei de proteção previdenciária, fala dos benefícios previdenciários. Então, quer saber sobre benefício previdenciário? É a Lei 8.213. Quer saber sobre contribuição previdenciária? É a Lei 8.212. Então, 8.212 é o custeio, contribuição. E Lei 8.213 é benefício previdenciário, pagamento de benefício previdenciário, certo?
São as duas leis extremamente importantes. Essas duas leis são importantes, nós vamos ver oportunamente, bem? E lembrando que elas foram muito afetadas pela reforma da Previdência de 2019. A emenda constitucional alterou muita coisa, ok? Então elas foram impactadas com a reforma da Previdência. Vamos ter também, além de emendas, leis complementares, leis ordinárias, também medidas provisórias. O que é medida provisória? É algo que o presidente da República edita e tem força de lei. Força de lei até o Congresso Nacional aprovar. Se o Congresso Nacional aprova, vira lei. Vira lei. Então nós vamos ter medidas provisórias famosas. Uma foi a 664, hein, de dezembro de 2014, ok? Que foi até uma medida provisória, foi muito impactante num concurso que teve da Previdência de 2016. E nós vamos ter aqui também que foi transformada numa lei, a Lei 13.135. Vamos ter a medida provisória 871 de 2019, que se tornou a Lei 13.846. Então, existem medidas provisórias, essas duas foram mini-reformas da Previdência, alterou muita coisa na Previdência. São mini-reformas, ok? Porque elas alteraram muita coisa na Previdência. Que uma medida provisória começa com uma medida provisória, editada pelo presidente da República, depois vai ao Congresso Nacional, que uma vez apreciada, aquilo que o Congresso concordar é transformado em lei, vira lei. No caso, virou a Lei 13.135 e a Lei 13.846 são frutos de medidas provisórias. Nem tudo o que o presidente encaminhou foi acolhido pelo Congresso, foi rejeitado. Outra parte foi acolhida, ok? Transformando-se em lei. Aqui, portanto, por concurso, FOC, nós temos leis primárias, normas primárias e normas secundárias. Normas primárias e normas secundárias. Normas primárias, a Constituição, as emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias são normas primárias, ok? É onde vamos buscar o direito, é aqui. E temos normas secundárias, que são só para regulamentar, que é o Decreto Federal 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, Esse decreto é um decreto enorme, okay? enorme, mais de 300 artigos, que regulamenta toda a Previdência Social. E temos instrução normativa, como por exemplo a atual 128. Instrução normativa 128 do ano 2022 é uma instrução normativa enorme que regulamenta toda a Previdência. Então, nós temos as etapas. O decreto regulamenta. Aí vem a instrução normativa, regulamenta ainda mais, traz mais detalhes ainda, ok? Então, tem a lei que fala do direito, tem o regulamento que vai detalhar como se obter o direito. E a instrução normativa vai detalhar ainda mais, passo a passo, como deve ser obtido o direito. Ok? Perfeito? Então, nós vamos ter, para o colega ter uma ideia, vai ter a Lei 8.213, que vai dizer, olha, tem direito a essa aposentadoria. Quem preenche o requisito X, Y e Z. O decreto vai dizer, olha, para ter esse direito precisa ir na agência do INSS, bem, comprovar isso presencialmente. Aí a instrução normativa vai dizer, olha, lá na agência do INSS tem que preencher o formulário X, Y e Z, em 2 vias. Perfeito? Então são as etapas para se alcançar o direito. Mas tem que separar normas primárias e normas secundárias. Perfeito? Dito isso, vamos falar agora da validade das normas, mas não agora, no próximo bloco. Então, no próximo bloco, vamos falar sobre a validade das normas. Este bloco, o colega já sabe, quer que no seu campo de anotação, no seu bloco, tenha de onde provém o direito. Qual o conteúdo do direito previdenciário? O conteúdo do direito previdenciário são direitos sociais, proteção social. De onde provém? Provém das normas, provém das leis. Quais leis? Às vezes nós temos leis primárias e leis secundárias. As leis primárias é a Constituição Federal, que está no ápice, no topo de todo o ordenamento jurídico. Temos outras normas, como leis ordinárias, leis complementares, que medidas provisórias são normas primárias. Temos normas secundárias, são normas de menor importância, menor expressão. Existem, são necessárias, mas sabemos que elas não obrigam ninguém. Ninguém pode ser preso por ter descumprido um decreto, preso por ter descumprido uma instrução normativa. Isso não. Ter descumprido a lei, sim. Uma instrução normativa, não. Ok? Entendido? Com isso, nós fechamos esse bloco. No próximo bloco, nós vamos falar da validade das normas no direito previdenciário. Ok? Então, aguardo os colegas. Até lá. Bons estudos. Um forte abraço e sucesso.